Se você está pensando em comprar ou já comprou uma viagem de navio agora para 2022, saiba que a Anvisa está tentando suspender a temporada de cruzeiros, tudo por conta da variante Ômicron. Se quiser ficar por dentro dessas notícias, fique com a gente depois da vinheta. E aí, bora viajar? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou André Taka do Vida Outside e vou te ajudar a conquistar a viagem dos seus sonhos. E hoje vamos falar sobre um tipo de viagem que é a dos sonhos para muita gente, as viagens de cruzeiros marítimos, que correm o risco de serem suspensas nessa temporada aqui no país, justamente por conta da pandemia de Covid, em razão aí da variante Ômicron. A Anvisa já pediu a suspensão ao Ministério da Saúde e a gente vai falar disso nesse vídeo aqui. Mas você deve estar se perguntando, mas André, se foram liberados os cruzeiros, é porque deve ter aí um rígido protocolo sanitário, de segurança para que as pessoas não sejam contaminadas. E como é que as pessoas se contaminam então? E realmente o Ministério da Saúde, juntamente com a Anvisa, expediu uma série de regras, publicadas em outubro de 2021, para que se iniciasse a temporada dos cruzeiros. Dentre elas, a lotação máxima de 75% dos navios, que as pessoas estivessem completamente vacinadas há pelo menos 14 dias, que tivesse apresentação do resultado negativo de Covid mediante ou um PCR, ou feito em até 72 horas antes do embarque, ou antígeno realizado em até 24 horas antes do embarque, a apresentação de uma declaração de saúde, de que a pessoa não teve contato com outros viajantes, que está bem e tudo mais, e também a testagem diária de pelo menos 10% dos passageiros e 10% dos tripulantes. Foram algumas das medidas, as principais medidas aí de segurança, além do uso da máscara, que não foi abolida ainda no país. Essas foram as medidas expedidas pelo Ministério da Saúde juntamente com a Anvisa para que fosse autorizada a temporada dos cruzeiros. E a dúvida a seguir é, se as pessoas apresentaram um exame negativo para Covid, como é que então que há casos de pessoas contaminadas dentro do navio? E os especialistas explicaram que como tem um lapso aí entre o exame, principalmente o de PCR, que são até 72 horas, as pessoas podem estar contaminadas e ter dado um falso negativo por conta do tempo que elas ainda não tinham desenvolvido o vírus dentro delas, ou após o exame do PCR, elas podem ter tido contato com outras pessoas e ter se contaminado nesse ínterim. Então esse lapso de quase 3 dias aí, entre o embarque e o exame de PCR, ele pode trazer essa consequência, esse problema. E como o navio é um ambiente muito fechado, se tiver uma pessoa contaminada, ele rapidamente pode se disseminar entre tripulantes e passageiros de uma forma muito rápida, em especial a Ômicron, essa variante Ômicron, que ela tem uma capacidade de multiplicação muito maior. Então essa é uma das explicações, além do falso negativo, que às vezes acontece pela imprecisão de algum laboratório, de algum exame, que também pode acontecer. E mais uma vez, por ser um ambiente muito fechado, muita reclusão das pessoas durante vários dias, o vírus acaba se espalhando com mais velocidade do que em outros lugares. Essa explicação dos especialistas sobre essa possibilidade de, mesmo apresentando exames negativos, as pessoas ainda acabam se contaminando dentro dos navios com a Covid. E a constatação desses casos se deu justamente pela observação desse rigoroso protocolo sanitário estabelecido pela Anvisa, em que deveria haver uma verificação de 10% dos passageiros e 10% dos tripulantes diariamente. E aí se encontraram esses casos aí, em alguns cruzeiros, e eles obrigaram a isolar esses passageiros com teste positivo, bem como aqueles que tiveram contato com eles, não só os passageiros como os tripulantes. E daí veio esse caos todo aí, com o pedido inclusive da Anvisa de suspender, pelo menos temporariamente, os cruzeiros nessa temporada aqui no Brasil de 2022. A gente vai falar agora das notícias, mas antes
Eu vou pedir para você que ainda não está inscrito em nosso canal e achou esse conteúdo interessante, para se inscrever e ativar o sininho para receber semanalmente os nossos vídeos. Aproveite também para nos seguir no Instagram, no @vidaoutside, e acompanhar as nossas viagens de pertinho. E deixe um like também para dar uma força aqui para o canal. O primeiro caso se deu no navio MSC Esplêndida, que saía de Balneário Camboriú, era um navio de Réveillon. Ele passaria o Réveillon no Rio de Janeiro, na atracada ali para ver os fogos de Copacabana. No entanto, foi constatado por essa verificação diária cerca de 71 casos de Covid no navio. E aí, justamente por uma questão de segurança dos demais passageiros, esse navio atracou no Porto de Santos, que é caminho, de Balneário Camboriú para Rio de Janeiro, e desembarcou esses passageiros contaminados. A partir do momento que foi constatado o teste positivo desses passageiros, eles foram isolados, bem como alguns que tiveram contato com eles, mesmo com o exame negativo. E aí chegaram aqui no Porto de Santos, teve toda uma verificação com a Anvisa, por questões de segurança, desembarcaram esses passageiros. A MSC ela providenciou, segundo a nota delas mesmo, um transporte exclusivo desses passageiros para cumprirem quarentena em suas residências. Informaram, segundo nota da MSC, que eles iriam disponibilizar um voucher para que pudessem viajar novamente ou devolveriam o valor integral do cruzeiro. Outro caso se deu em Salvador com Costa Diadema, que tinha como destino Ilhéus. Foi constatado 68 pessoas, dentre passageiros e tripulantes, contaminados com Covid. O Costa Diadema também teve a suspensão e lá deu um rebuliço, os passageiros não foram permitidos desembarcarem lá, até agora não consegui saber como ficou no fim das contas, E o último caso noticiado foi do MSC Preciosa, que estava em Búzios e teve a detecção de 28 casos de Covid-19 dentre passageiros e tripulantes. Aliás, o Preciosa até voltou para o Rio de Janeiro depois, com esse confinamento das pessoas e tal. E ele ontem, no dia de ontem, dia 2 de janeiro, ele sairia novamente e conseguiu sair, desembarcar as pessoas, mas depois de uma espera de 8 horas. Justamente para uma testagem em massa dos passageiros, o check-in para você entrar no navio, para você iniciar seu embarque, demorou cerca de 8 horas. E mesmo assim conseguiu sair, a Anvisa não proibiu, não suspendeu as operações no MSC Preciosa. Diferentemente do que ocorreu com o Costa Diadema e o MSC Esplêndida. Ambos estão suspensos temporariamente aí pela Anvisa, eles não podem desembarcar, tanto que deu um problema aqui no Porto de Santos, a gente mora em Santos. Ontem também, no dia 2 de janeiro, cerca de 3.000 pessoas que estavam aqui no Porto de Santos tentando embarcar no MSC Esplêndida não foram previamente informadas dessa suspensão. Parece que foi um caos também ali no terminal de Santos, muita gente sem saber, indignada e tal, mas não conseguiu embarcar. Aliás, a Costa Cruzeiros informou em seu site que o Costa Diadema está suspenso temporariamente e não vai sair nos embarques do dia 3 de janeiro, data que a gente está subindo esse vídeo, e 10 de janeiro do Porto de Santos, e nem do dia 6 de janeiro e dia 13 de janeiro do Porto de Salvador, sairiam de lá também. Por enquanto estão suspensos, só voltam às atividades a partir do dia 17/1. Já a MSC, o Esplêndida por enquanto está suspenso, mas não tem nenhuma informação no site quando volta. No entanto, a Anvisa ainda não proibiu os outros 3 navios em operação aqui no Brasil, que são o MSC Preciosa, o MSC Seaside e o Costa Fascinosa. Portanto, apesar das recomendações da Anvisa, apesar do pedido de urgência ao Ministério da Saúde para suspender a temporada de cruzeiros marítimos aqui no país, ainda não há uma declaração oficial e os navios estão autorizados a operar. Esses 3, inclusive, que eu citei, eles não estão suspensos. E os outros estão provisoriamente suspensos, acho que por conta da quarentena, para verificação dos tripulantes, novos passageiros e tudo mais. Gente, eu tive que interromper aqui a edição do vídeo, estava preparando, aí fui dar uma olhada nas notícias, antes de terminar a edição, eu gosto sempre de conferir, e aí eu fui surpreendido com a notícia aqui, ó. Empresas de cruzeiros suspendem as viagens no Brasil até 21 de janeiro de 2022. Então, gente, vamos lá, vou esclarecer.
realmente a Anvisa pediu a suspensão da temporada de cruzeiros, né, ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ainda não se pronunciou, mas, né, a Associação aí das Empresas Marítimas, ela se reuniu e voluntariamente elas decidiram a suspensão dos navios, dos cruzeiros, até o dia 21 de janeiro, até a situação se normalizar. Eu dei uma olhadinha aqui na matéria, né? A Associação Brasileira de Navios e Cruzeiros, ela emitiu essa nota com essa suspensão. Então até lá, se você tem algum navio programado aí, você entra em contato com a sua companhia para ver como vai ficar. Provavelmente eles vão te oferecer um voucher ou ressarcimento. E tanto a MSC quanto a Costa, elas não descartam, né, realmente interromper completamente a temporada de cruzeiros no Brasil em 2022, né? Mas a gente ainda não sabe, vai depender muito das conversas da Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério do Turismo, com as empresas e verificar qual o destino aí, tanto dos passageiros, dos consumidores e desses cruzeiros. Então vamos lá. Então, mas como eu falei, realmente a Anvisa pediu a suspensão, o Ministério da Saúde e o Ministério do Turismo não se pronunciaram até agora, mas voluntariamente essas empresas, né, a MSC e a Costa, já suspenderam provisoriamente até 21 de janeiro de 2022. Vamos aguardar novidades em breve. No entanto, a gente tem que fazer a ressalva, né, a gente tem que comentar que das notícias que saíram, que o isolamento nesse período nos navios, dos passageiros que testaram positivo ou daqueles que tiveram contato com esses que testaram positivos, foi um negócio assim bem complicado. As notícias foram de que as companhias não estavam preparadas para isso. Houve relatos de cabine suja, que não tinha comida suficiente, ou que a comida não era de boa qualidade. Inclusive há relatos aí de momentos que houve briga, disputas por pedaços de pizza daquelas pessoas que estavam isoladas porque não tinha muita comida para elas. Então foi uma situação meio caótica, meio preocupante. Então se você quiser viajar de navio, já tiver comprado, está se programando aí para a temporada de navios, se ela não for suspensa pela Anvisa, você tem que ficar ciente, esperto aí de que pode acontecer de ter um caso aí de Covid que se espalhe pelo navio. Pode acontecer que você esteja até com teste negativo, mas se você tiver contato com alguém que tenha testado positivo, você também vai ficar em isolamento. Esse é o problema, né? Porque você vai ficar sem poder curtir as atrações do navio, vai ficar totalmente isolado. E pelo que contaram ali, de uma forma assim, não muito boa, não muito confortável, com uma certa escassez, né, de alimentação, alguns relatos de comida fria, né, como eu falei, de pouca higienização nas cabines, e isso é realmente bem preocupante, até porque a gente sabe que uma viagem de navio normalmente não é barata, ainda mais nessa alta temporada, Réveillon, Carnaval, a gente sabe que tudo fica um pouco mais caro. Então se você já comprou, se você vai comprar, se está se planejando, fique ciente que isso pode acontecer, infelizmente, nesse período aí, em especial com a Omicron, né? E a gente não sabe aí até que ponto, né, as medidas de segurança ou não foram cumpridas, ou de repente aconteceu isso que os especialistas falaram, que de repente as pessoas se contaminaram, né, nesse período pós-exame de PCR, nessas 72 horas. A gente realmente não tem muita informação, até porque o Covid, a cada mês, né, parece que tem uma notícia nova, uma mudança nessas variantes, e a gente fica sem saber realmente o que fazer e nem como se prevenir corretamente. Mas se você é uma dessas pessoas que já contratou e está com receio de viajar, ou que teve sua viagem cancelada, saiba que essas empresas, elas têm a obrigação de devolver o dinheiro, te dar um voucher para você viajar em outra época. Aliás, isso aconteceu comigo e com a Beth. Nós contratamos uma viagem de navio para o fim de 2020. Aí chegou a pandemia em março de 2020, a gente ficou ainda esperando, não sabia como que ia ser, aquela coisa. A gente viu que não seria possível viajar. Em setembro a gente entrou em contato com a operadora e eles devolveram todo o dinheiro que a gente pagou, a gente cancelou mesmo, a gente não quis um voucher. E aí agora a gente está esperando, né, uma outra data para poder viajar. A gente entende que a viagem de navio ela é um pouco mais complicada nesse período por tudo que a gente já falou nesse vídeo. Que as pessoas ficam concentradas num só espaço, né? O contato é muito mais próximo, cada vez mais circulando o vírus ali entre as mesmas pessoas, então o risco de ter uma disseminação, contágio é maior. Então seja por proteção à sua saúde, seja para você não ter um dissabor nas suas férias, na sua viagem, a gente recomenda que você tenha muita prudência, né? E muita cabeça fria para enfrentar esses momentos, porque está muito incerto viajar ainda mais de navio.
Espero que esse vídeo tenha ajudado a você que está planejando contratar uma viagem de navio a se decidir se vai comprar para agora, se vai deixar mais para frente, ou se você vai cancelar a sua ou se vai embarcar nessa mesmo de qualquer jeito. E se você sabe de alguém que vai viajar de navio e não está muito bem informado, envie esse vídeo, compartilhe esse vídeo para um seu amigo para ele poder também não ficar por fora dessas notícias e saber de tudo que está ocorrendo. Se você achou esse conteúdo interessante, deixa um like para a gente saber, para produzirmos mais vídeos como este aqui. Além disso, se inscreva em nosso canal para receber semanalmente mais conteúdos informativos sobre viagem e turismo. Aproveite também para nos seguir no Instagram, no @VidaOutside, e acompanhe nossas viagens de pertinho. E agora que você já sabe como anda a situação dos cruzeiros marítimos aqui no Brasil, fique com a gente, boas viagens e tchau!